Estamos começando mais um programa Achados e Perdidos com transmissão pelo YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram e também sinais de fumaça. E hoje eu tenho o prazer de receber o meu colega de trabalho, o meu grande amigo, uma das pessoas que eu tenho grande admiração e respeito na área de educação, professor Fausto, formado em Biologia, Gastronomia, palestrante, bioética, já deu entrevista na Globo, na EPTV de Ribeirão Preto. É um cara com uma formação acadêmica extensa, um excelente professor e vai trazer um tema de utilidade pública realmente aqui para o nosso programa. Acho que de todos os programas, o nosso programa mais sério. Seja muito bem-vindo, professor Fausto. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria começar contando uma história, até um negócio muito sério. Quando surgiu o ECA, né? Quando surgiu o ECA, eu estava na minha adolescência, né? E uma vez, discutindo com meu pai, né? Eu tinha visto uma propaganda na televisão falando: se você é agredido, se você sofre agressões pelos seus familiares, né? Não fique calado, procure o ECA, né? Logo quando surgiu, os caras vieram com uma pressão, é sempre assim, né? O governo vem com aquela pressão para mostrar o que é o negócio, né? E aí você, adolescente, você vê aquilo lá, você fala: porra, agora eu tenho alguém para me defender, né? E uma vez, numa discussão com meu pai, eu falei para ele: isso é verídico, não é piada não. Falei para ele assim: se você encostar a mão em mim, eu vou ligar no ECA. Aquele dia foi o dia que eu mais apanhei na minha vida. É sério, foi o dia que eu nunca apanhei tanto igual nesse dia. Bom, depois que meu pai me bateu, ele me pôs pra fora de casa aquele dia e falou assim: agora você vai ligar lá no ECA, só que você não vai fazer isso do meu telefone. Serviço completo. Você vai ligar de lá do orelhão. E eu, né, já tinha tomado aquele cacete, né? Fui até o orelhão e liguei pro ECA. Cara, ninguém atendeu. Foi naquele dia que eu vi o poder do Estado, né, o como realmente o Estado funciona. Com você, como eles estavam preocupados comigo, né? Voltei para casa com o rabo entre as pernas, né? E aí baixou a minha bola porque eu vi que o ECA não servia para nada. É lógico, né? A gente exagera um pouco, o ECA não é para essas coisas, né? Embora, né, muitas vezes a propaganda ela não seja fiel ao que é, né? Então, brincadeiras à parte, né, ou casos sérios à parte, o nosso programa hoje tem, como eu já disse, uma seriedade, né? E eu queria ouvir do Fausto, né, do professor Fausto, o que é o ECA, né? E qual é a importância dele, né, hoje, 2019, 2020, né? Nem sei mais quanto tempo faz que o ECA foi criado, então o Fausto pode dar uma generalizada nisso para nós aí. Então, até você falou do seu caso. Eu tive um caso também semelhante com meu filho, só que eu estava no México. Então, você imagina, né? Quando ele virou e falou: agora tem a lei da palmada, o senhor não pode me bater. Aí eu virei, bati nas costas dele e falei assim: só que nós estamos no México, a lei não se aplica aqui. Muito então, bom. Brincadeira, agora falando sério. O ECA, na verdade, ele é um texto de lei. Ele é um texto de lei super bem formulado. Se você comparar no mundo, tá, é o melhor texto de lei que vai proteger integralmente o adolescente e a criança. O problema é como ele é aplicado, tá? Mas o ECA, na verdade, é o suprassumo da proteção aí das nossas crianças e adolescentes. Ele é de 1990... Olha, mais ou menos 90 década de 90. Desculpa, é que foi aperfeiçoado. Tá? Até hoje está sendo. Antes do advento do ECA, a gente tinha uma diferença na forma como o Estado via o menor, né? O menor, ele era, entre aspas, propriedade dos pais, né? Dos pais. A né? partir da criação do ECA, a criança, o adolescente, passa a ser um cidadão, né, de ele fato, é propriedade, né? do Estado. E aí ele goza das mesmas proteções que um adulto, né? Teoricamente falando, né? Comparativamente falando. Antes ele simplesmente era de propriedade dos pais, né? Então o pai podia... Por isso que essas brincadeiras até se encaixam, porque, né, você podia... é meu filho, eu posso bater... Né? A gente ouvia
eu ouvi muito minha mãe falar isso quando eu era pequeno. Olha, fui eu que te pôs no mundo, eu te tiro dele também. Essa é boa, essa daí eu não sabia. Essa é boa. Todo mundo que ouviu essa história. Mas eu te tiro daqui também. Nossa Porque Senhora. era essa coisa, você era dono da criança, né? E a partir do ECA você tem uma diferenciação. Tem uma né? diferenciação. Então, e o ECA ainda ele está sofrendo alterações. Tá? Então, não dá para você chegar e falar assim, o ECA é assim, ou é exagerado demais. Não é a forma dele ser aplicado. Então, não é o exagero, não é nada, é a forma mesmo da aplicação da lei. Eu tenho um problema com o ECA, né? Porque eu, como professor, essa mudança da criança que passa a não ser mais propriedade dos pais e sim do Estado e tal, como você falou, o problema, a forma como ele é aplicado, aliás, no Brasil, todo o tipo de lei é um problema, porque a lei em si não é o problema, a forma como ela é colocada. Interpretada também. Porque tem todo um contexto em volta. E no caso do ECA, dentro do ambiente escolar, aí existe um prejuízo muito grande para o professor, para a instituição educacional, por conta dos direitos que se deu e tal. Mas não que o texto esteja errado, mas como você está dizendo. É a forma de interpretação, né? A forma de interpretação dela acaba deixando os professores, no caso, né, com as obrigações. E os direitos ficam com os alunos. Aí fica uma coisa desbalanceada, né? Fica uma coisa totalmente estranha, né? Para o professor poder... Como é que ele age? Como é que ele resolve isso, né? Como é que ele... Isso se reverte em imagens que a gente vê todo dia, toda semana. O professor se agredindo. Sendo agredido, batendo. Eu tenho uma prima minha que ela é professora na rede estadual. Ela dava aula numa escola ali perto do Jardim Tremembé. Ela falou que os alunos ameaçavam de morte se não desse o ponto, se desse nota negativa ou se afrontasse, né? Eu sei como é isso. Eu não sou professor, mas eu venho de uma família de muitos mestres, muitos professores. Minha mãe, tias minhas são professoras. Minha mãe se aposentou como diretora, né, da rede estadual. Só que ela sempre soube ser uma boa... trabalhar com diplomacia, né? Então ela sempre conseguiu ter um bom ambiente escolar, sempre conseguiu... A escola dela estava sempre... em bom destaque, né? Escolas padrão, né? Que tinha na época do Estado, não sei nem se existe isso hoje, mas tínhamos boas escolas no Estado, né? Você vê que, assim como ele explicou, talvez isso seja parte também dessa destruição do ensino, né? Porque não é só a educação de casa, né? Se na escola o professor também não tem força, a força que ele deveria ter, que tinha antigamente o respeito, né? Que a família deve ensinar, que não, infelizmente hoje em dia não ensinam. E as crianças vão para a escola achando que... São os valores, né? Os valores. Dificulta, né? Então o ECA, que veio para amparar, também acaba fortalecendo essas atitudes, né? Vocês, como professores, vocês não podem falar o que realmente deve ser dito às vezes, né? Você quer falar, mas seu emprego está em jogo, né? Você pode ser exonerado na escola pública, você pode ser demitido na privada. Sim. Mas de qualquer forma, nós não podemos descartar a importância, né, do ECA. Ah, né? não. Com certeza. Porque aqui acontece muita coisa, né? A gente generalizando, né? O que acontece, por exemplo, em alguns estados, né? Acontece muito mais no Nordeste, né? Acho que o Fausto pode falar sobre isso. A questão de estupro de vulnerável, né? Às vezes é pai com filha. Uma vez eu vi um relato de um cara que falou assim, que se tem que ser alguém o primeiro da minha filha, tem que ser eu. Né? Isso, um cara que tinha sido acabou de ser preso. Imagina, né? Então isso é muito comum. E se não é o ECA, eu sei que o Brasil é muito grande, né? E o ECA ele não consegue abranger, acho que, né? Acho que nem tem profissionais para... O mínimo, né? Não tem tantas pessoas assim. E há tantas coisas que a gente vê hoje em dia que chega a ser até chocante, cara, porque o ser humano ele meio que ultrapassa cada limite. Que nem ontem eu tava no computador, eu acho que foi até no Facebook uma reportagem que tinham postado de um pai e uma mãe que estavam abusando de uma criança, eu acho que de 1 ano e meio, para fazer tipo rituais satânicos, entendeu? Usando a criança como parte de rituais. E a criança levou uma pancada tão forte na cabeça que chegou tipo no hospital praticamente morta, entendeu? Justamente quando aquele que deveria aquele que deveria proteger, ele acaba, ele é justamente o maior vilão da história, né? E nós já falamos inclusive da importância do ECA, mas sabemos que há críticas a se fazer e essas críticas elas são, né, de uma positividade. Porque sabemos a importância, mas ainda há muito a se fazer, né, Fausto? Então, o ECA, como eu falei para você, esse texto de lei, ele é, se você olhar, aperfeiçoado e quase perfeito, tá? Ele não chega à perfeição, mas ele está bem próximo. O problema aí da crítica é como ele é colocado, tá?
Então, como ele é interpretado? Então, aí está o erro, aí está a crítica. Tá? A pessoa vai criticar o ECA, mas na verdade ela está criticando quem está, tá, botando ele em prática. Um conselheiro tutelar, ou então um juiz. Tá? Então, se ele não interpreta bem ou coloca mal, tá, aí acaba difamando, acaba destruindo todo esse texto de lei maravilhoso que a gente tem. Na verdade, a gente tem um problema com a interpretação de leis no Brasil, porque se a gente vai pensar isso fora do ECA, na questão total, né, de leis, a gente tem, acho que é o único país do mundo onde se fazem leis e a gente vê se ela pega. Né? Pegou, né? Você lembrou que você parafraseou o cara, né? Você parafraseou o Lula. Ele falou isso do Brasil, tem lei que pega e lei que não pega. Mas é uma coisa, Cara, isso é uma verdade, e é uma coisa absurda. Que assim, ou você implementa uma lei ou não. Aqui não, a gente implementa e vê. Se pegar, pegou. E assim, ou seja, a gente não tem, eu acho que fica bem claro que a gente não tem gente preparada para interpretar. Então você faz um texto muito bem elaborado, mas se a pessoa que está lendo não sabe interpretar aquilo, esse texto não vale absolutamente nada. É o caso que a gente tinha comentado outra vez com a questão do Paulo Freire. Né? As coisas que ele propôs, que eram maravilhosas, mas que da forma como foi colocado, ficou uma porcaria. Porque quem fez não fez do jeito, não foi nada disso que ele falou, mas a forma como entenderam. Eu comparo o ECA, faço comparação assim. O ECA é uma Ferrari, tá? E quem interpreta, quem não sabe pilotar um carro, não sabe dirigir. Não sabe dirigir. É verdade. Tá? Então é complicado, a gente vê até, a gente tá vendo rolar essas tretas que estão rolando aqui até no judiciário, né? Teve aí um negócio do juiz falando absurdos, né, com questões trabalhistas, que tá certo, usando palavra de baixo calão e tal. E aí você fala assim, nossa, se a pessoa que você imagina que tá ali preparada para cuidar tá agindo dessa forma, você imagina que o resto, então, né? Infelizmente é isso mesmo, é o espelho. Aí você fala, pô, se o juiz fala, né, e tá falando desse jeito, então, cara, é o máximo. O juiz é o cara mais se prepara, que se pressupõe, né? Se pressupõe, exatamente. Não, com todo respeito, eu tenho vários parentes que são advogados, né, juízes não, mas a gente entende que o juiz estuda muito, se prepara muito, desembargador e não sei o quê. Agora, essa questão do preparo, do que se deve... Também estava pensando, lendo um pouco sobre o projeto, né, da sua biografia, tudo. Se vê que muito o fator moral da história, né? Aquela coisa de expor a família, de falar, é que inibe muito as denúncias, né? Que acabam não sendo levadas adiante, as denúncias que poderiam ser levadas. Talvez as pessoas que regem essas leis, que deveriam aplicá-las, sabendo dessa questão, falam, nem vou levar muito para frente, que uma hora eles vão recuar, não vão querer levar adiante. Isso aí é muito delicado, né? Porque você fala de agredir, pode ser um estupro de vulnerável, lesões, né? E até, estatisticamente falando, se eu não me engano, 40% dos estupros dentro das próprias famílias são dos pais biológicos, né? Pais biológicos. E padrastos, pelo que eu lembro, eu acho que era 30% dos casos. E lesões em crianças, as mães tendo como argumento usar a força para educar. 42% a 48%. Então, assim, é uma exposição que vem de dentro do seio familiar. Mas isso é uma coisa bem brasileira, né? Brasileira. Se você for pensar. Porque, por exemplo, meu filho hoje tem 23 anos e assim, dá pra contar nos dedos às vezes que eu dei palmadas nele por algum motivo X. Quando eu era criança, eu tomei umas surras de quase ir parar no hospital. Aquelas de perder fôlego, cinta, tá mancada. Exato, minha mãe era o que tivesse na mão. Né? Nós sobrevivemos à década de 80. Não, meu pai tinha um lema que era maravilhoso. Não, se machucar, tem hospital para isso. Então, assim, na cabeça dele, tá tudo bem. Ele espancar o moleque até o moleque perder o sentido, aí leva pro hospital. Mas, ou seja, não que meu pai fosse uma pessoa má, mas dentro da concepção de mundo dele, ele bater no filho faz parte da educação. E aí hoje você tem uma ideia, que nem no meu caso, eu cresci pensando, não, isso é um absurdo. Então, assim, lógico, meu filho ele me respeita pra caramba, teve vezes de eu dar uma palmada nele quando ele era muito pequeno e tal, mas nunca eu teria coragem de fazer aquilo lá que o meu pai fez. Mas eu falo que é bem brasileiro, porque o brasileiro ainda tem essa coisa de, não, a mãe pode bater. E a questão não é se a mãe ou o pai dá uma palmada ou não,
você espancar é uma coisa, você Isso, dar uma a palmada é uma coisa agressão totalmente diferente. Exatamente Então, isso. vocês estavam falando de agressão. Quando a gente fala de agressão, a primeira coisa que vem ou é agressão física ou é agressão sexual. Eu vou falar aqui uma agressão que você nem imagina, a negligência. Negligência é a pior forma de agressão que um pai ou uma mãe pode dar para o filho. Por exemplo, no nosso caso de escola, tá? Eu recebo as crianças de uma escola, que eu dou aula para os ensino infantil. A criança vem que parece o chama do Quarteto Fantástico. Você olha, ela emana, né, aquele calor, você vê os olhinhos dela. Ela está com 39 de febre. Aí você chega para a mãe e fala, mãe, 39, olha, está com febre, né? Porque você mede ali no... Ah, já deu um remedinho, vai passar. Olha a negligência. Tá? Fui fazer um estudo na boquinha do pessoal do maternal, porque eu estava fazendo antropologia, né, antropológica. Falei, vou fazer um trabalho em cima. A primeira boca que abriu, uma cárie enorme. Aí nós falamos para a mãe falou assim, é de leite, vai cair mesmo. Cara, eu já ouvi Só isso. que já afetou a raiz, o dente de baixo, e ela vai ter que fazer canal. 3 anos fazendo canal. Meu Deus. Tá? Então, essa negligência é uma das piores violências que a gente pode ter. Tá? Agora, é que a gente dá mais ênfase também à física e à sexual. Tá? Mas a negligência é a A pior. negligência deve ser maior no Brasil. Né? Não sei se todo mundo pensa. As agressões existem, mas esse fato de pais que não dão a mínima, deixa a TV o dia inteiro, deixa a criança lá, não dá atenção, não brinca com os filhos, não conversa com os filhos. Mas aí é que ele falou de negligência, aí você está dizendo negligência. negligência. Eu fiquei pensando exatamente isso. Essa negligência que vai além da questão física até. Eu sei porque quando eu era criança eu tive muito disso. Meus pais, eles tinham essa coisa de ser meio. Eles tinham a parte física de cuidar, assim, de saber que você tem comida, você está bem alimentado, você está vestido, você está na escola, mas assim, não enche meu saco. Né? Então, se eu tivesse uma dúvida, pergunta para o professor. Se o professor não respondeu, um dia você fica sabendo. Esse tipo de negligência também eu acho uma coisa absurda, porque a criança cresce... hoje em dia é fácil, uma criança pega um celular e descobre qualquer coisa que ele tenha dúvida. Na minha época, se eu tivesse uma dúvida qualquer, meu amigo, até eu conseguir alguém que me desse essa informação, era muito Isso difícil. que você está falando é o que a gente chama de abandono emocional. É um abandono emocional. Sim. Você não liga para a criança, você não liga para... Então você está abandonando, né, essa criança naquele momento. E isso vai trazer fortes... E assim, eu dei uma leve pesquisada aqui e a evidência realmente aponta isso. Parece que em 2014 a negligência familiar liderou o ranking de violações nos conselhos tutelares. Então acho que foi mais de 28 mil casos no Brasil. A gente tem que levar em consideração que a agressão ela pode ser verbal, ela pode ser física, Psicológica. ela pode ser uma agressão por negligência, né? É exatamente tudo isso que mostra que o ECA tem problemas, mas sem ele a gente estaria realmente Pior. numa Bem situação complicado. complicada. Por exemplo, acho que a próxima pauta que a gente separou aqui pro Fausto é justamente aquilo que vai ser mais impactante, né? Então, os casos que você já acompanhou nos seus trabalhos, né? Qual foi o pior, né? Quais foram as piores histórias que você já ouviu? Bom, o mais emblemático que eu já ouvi, né? Eu não presenciei outros. Foi justamente a negligência de uma criança de menos de 1 ano, meses, tá? Aonde vocês já ouviram falar que a criança morre de assadura? Não. Morreu de assadura. Houve um rompimento, né, nas feridas e uma sepsemia, quer dizer, uma infecção generalizada por bactéria, e a criança morreu. Por quê? Porque a mãe não trocava a fralda. Tá? Aí eu vou te falar, já que falei de fralda, uma escola, tá? Escola X, mensalidade R$ 3.800, período integral, tá? Criança, 1 ano e meio, 2 anos, é deixada na escola às 6 horas da manhã e a mãe pega às 9 horas da noite, porque ela paga esse... quando ela volta, e aquela suspeita, poxa, a mãe falando, não quero meu filho dormindo na escola,
porque a escola tem câmera, ela acompanha no celular, não quero ele dormindo na escola, eu quero atividade para ele, não sei o que. E simplesmente deram uma sugestão. Faça uma marquinha na fralda, com um canetão. Foi feita a marquinha. Com a fralda que ela foi, ela voltou. E a gente sabe que criança troca várias. Agora, detalhe, a mãe é juíza e o pai é um dos executivos da Petrobras. Que era uma pergunta que eu ia fazer. Isso é mais frequente nas classes baixas ou nas classes altas, né? Não, em todas. Todas. Não Depende, tem. né? Nós que temos esse preconceito de que pobre apanha mais, rico apanha menos. Não, tá? É igual para todos. É uma coisa que eu Igual concordo. para todos. Concordo com você, porque é uma das perguntas que me fazem muito, porque eu já lecionei tanto no público quanto na privada, já dei aula em colégios caros, em colégios populares, e assim, às vezes perguntam, mas o aluno mais difícil é Não, é a mesma coisa. Mesma coisa. A geração é a mesma, o jeito deles entenderem o mundo é o mesmo. Então, assim, não faz muita diferença, não. O aluno É lógico, tem uma questão financeira, mas isso é só ao jeito dos alunos, até as músicas que eles ouvem, as coisas, é a mesma coisa. Igual. Não muda nada. A informação é a mesma. E o mais incrível é que os pais também, ó, você falou desse caso, numa outra escola que eu trabalhei e que era também dessas caras, um dos alunos, ele já estava quando eu saí de lá, ele já estava no 3º ano já, mas ele tinha problema mental, né? Então ele não acompanhava, ele só ficava dentro da classe mesmo. O pai era um cirurgião famoso, a mãe era também alguma coisa assim, eles tinham dinheiro, estudados e tal, e ele vivia com problemas de quando ele vinha para a escola, a gente viu que o cheiro era terrível, ou seja, aquele menino ia e voltava para casa sem tomar banho, que é isso que você está falando, né? Do jeito que ia, voltava. Né? Quer dizer, aí você fala um pai cirurgião, uma pessoa, ele sabe da importância. Mas... A negligência também existe. Por exemplo, a minha esposa, ela frequenta ambientes bem diferenciados, né? Desde os melhores bairros até as favelas, porque ela trabalha com controle de pragas biológicas dentro de bairros e tudo mais. E ela fala que ela vê muita criança em horário que devia estar estudando, então também tem essa questão de não só material, mas os pais também, como eles não têm de repente uma perspectiva de vida, não, vou pôr o moleque na escola pra quê? Deixa ele aqui, não sei o quê. E os moleques ficam o dia inteiro na rua, acabam sendo aliciados depois aí para fazer as funções no crime, para fazer diversas coisas. Ela contou um caso outro dia que ela ficou impressionante, né? Porque ela viu um menininho com um chinelinho só. Daí ela perguntou, cadê seu outro chinelo? E o menino falou, não, é um par só para eu e meu irmão dividir. É um chinelo para cada um. Então, assim, você vê que existe o fator material, existe... É tanta coisa que envolve essa questão de negligência, tudo. Às vezes não é porque quer, mas é porque a cultura daquela pessoa, a origem, várias coisas influenciam. A ocasião, né? Ela vai influenciar. O ambiente acaba influenciando, fazendo com que aquela pessoa ela não quer. Por exemplo, você chega... Eu sou um cara que eu gosto de dar carinho, vou nas casas, as crianças me abraçam, eu gosto de beijar, eu sou um cara muito caloroso. E você percebe que tem crianças que são mais carentes, cara. Que quando você beija, ele fica em você e você fica pensando, poxa, eu acho que parece que ele não recebe isso. Mas você sabe né? quais Não as tem crianças a que são figura mais paterna, carentes? né? A figura paterna. Essas crianças, quando você vai em escola, principalmente os menores, né? Quando você pega aqueles mais demônios, que você fala, não, é o Satanás na Terra, você pode ter certeza. Aí você é 6º ano. Sexto 6º ano, você sabe, 6º ano é. Só que esses que são Satanás, se você der um mínimo de abertura e deixar eles chegar, eles são os mais carentes, são os que são mais carinhosos, que mostram que são exatamente os que são mais negligenciados. Eles viram esses Satanás exatamente por causa disso. Pra chamar atenção. Pra chamar atenção, porque eles não têm, né? Não tem esse carinho. Exatamente. Que é o que eu Também percebi tem na esse nossa conversa aqui, né? Que o que dá pra entender é que o ECA não tá pra proteger a criança do indivíduo que tá na rua ou de alguém que ele vai encontrar no shopping. Na maioria dos casos que a gente vê é alguém que tá muito próximo. Sim. Né? O que é pior, né? O que é bem pior, assim, que traz... o inimaginável. O inimaginável. E aí a gente entra numa questão, né? Quando, né, isso é uma pergunta que eu vou fazer, né? Quando o agressor ele está mais próximo, né? Que é o que nós estamos falando, aí traz mais dificuldade para se ter denúncias, né? Então, como ele falou, a primeira coisa, os maiores agressores são os pais biológicos, tá? Primeiro no ranking, a mãe, tá? Com aí uns 48%, a mãe biológica.
seguido, né, do pai biológico, depois padrastos e madrastas. Mas aí você está falando dessas agressões, agressão desse nível tipo estupro, não sei o que, ou isso Não, inclui geral. agressão? Tá. Espancamento, sexual. Tá? Há um problema que o pessoal vai assim, a criança foi abusada sexualmente. A primeira também é da cultura brasileira. Foi alguém de fora. A primeira coisa é catar um cara pra primo, culpar. vizinho. Não é primo, não. É o cara que anda na rua catando, fazendo o seu serviço. É pegar o cara e foi ele. Aí ele é linchado. Ele é linchado, você lembra? Guarujá, Lembra, linchado, tal, bonito. Aí descobre que não é, que foi pai, que foi a mãe, foi o irmão, primo, tio, tá? Vizinho próximo, de lado, compadre, que tem muito isso daí no interior, o compadre. Tem avô, tá? avós Então e avós também, né? precisa tomar muito cuidado com essa... Isso eu tô falando de abuso sexual, tá? Agora, a agressão física, ela ocorre mais, mãe, pai, padrasto e madrasta. Ou então em conjunto. Um dado interessante. Na sua opinião, pai e mãe primeiro do que madrasta e de padrasto? Sim, com certeza. Embora o caso do Nardoni, por exemplo, tenha ficado muito tempo na mídia, né, ainda assim, pai e mãe. Pai e mãe. O que é uma coisa assim... É perturbador isso, né? E você vê se repetindo. Você vê casos iguais, parecidos, que sempre parece Não, que estão sempre... o mais perturbador é quando a gente inacreditável. joga, o pessoal joga com aquela que a gente chama de estatística burra, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu chegar para vocês e falar assim, 20% das agressões que ocorreram em criança foi com pais, tá, que estavam de influência de álcool ou drogados. Você fala, nossa... Eu não estou preocupado com esses 20%. É os 80%. Os 80%, o pai e a mãe estavam perfeitamente conscientes. Então, é o que jogam na mídia, jogam nessas estatísticas. A pessoa, a droga, olha, o meu trabalho está mostrando ao contrário. E o pior de tudo é que essas coisas não acontecem uma vez, duas vezes, mas várias vezes. Eu estou vendo aqui uma reportagem na Folha, e 42% das crianças e adolescentes que sofrem abuso sexual são vítimas recorrentes. Então, uma coisa que continua acontecendo. Mas aí, se você for pensar, aí entra um questionamento meu. Como é que a gente faz para coibir isso? Como é que eu posso participar para tentar não deixar isso acontecer? Porque, pensa, por exemplo, se é um caso de abuso sexual e por algum motivo fica nítido e tal, aí qualquer pessoa vai lá e vai tentar denunciar e tal. Mas, porque o fulano bateu na criança. Então, mas assim... Como é que eu faço para saber até que ponto a pessoa está simplesmente dando uma palmada ou a coisa está ficando séria a ponto de não, a criança está sendo espancada mesmo ou mesmo psicologicamente está sendo colocada... Sabe? Porque assim, se a criança sabe que se ela levantar a voz ela toma um safanão, isso também acaba com a criança, também destrói a criança, né? É por isso que é recorrente. Porque, e aí como é que você faz? No caso, imagina só, uma criança... a pessoa mais próxima dela é o pai e a mãe, que é o agressor. Em quem mais ela vai confiar na sociedade? Então, o negócio ele vai sendo recorrente. É onde quem é a pessoa mais próxima que vai acabar tendo essa visão do que está acontecendo? O professor. E o professor, eu acho que ele tem que saber identificar alguns dos sintomas clássicos, entendeu? Então, por exemplo, uma criança... quando sofre algum abuso sexual em específico, ou qualquer forma de abuso, ela demonstra alguns sinais, depressão, às vezes um comportamento inadequado, né? E muitas vezes pode ser confuso com, essa criança é mal criada. Mas aí essa é a minha dúvida, sinceramente, que é a pergunta que eu tenho para você, porque assim, eu sou professor, então eu adoraria, obviamente, ter um aluno entrando que tivesse algum problema e eu conseguir identificar, mas é óbvio que a gente sabe que eu não posso simplesmente sair acusando porque a criança está estranha ou porque eu vi algo que eu acho que é. Então, assim, que ferramenta que a gente tem? Isso daí é assim, quando a gente vai fazer uma denúncia, não é assim, na nossa palestra, o Rafael até já viu a palestra,
não é assim, a pessoa aparecer com o olho roxo, tá? Ela está sendo espancada. Não, pode ter sido um acidente eventual, mas é o conjunto que vem atrás, Sim. tá? É a atitude da criança, é o comportamento que muda. O professor sabe, ou não é só professor, um profissional da área da saúde, um parente, ele sabe que o comportamento da criança, ela vem numa constância. De repente ela muda. E junto com essa mudança, vem alguns sinais, tá? Ou psicológicos, ou físicos. Então, aí é que você começa. Bom, junta isso, junta aquilo. Aí você vai no artigo 245 do ECA, onde você, como suspeita, você pode denunciar. Não precisa ter sido concretizado. Se você tem a suspeita, você já pode denunciar. Você está livre, tá, de qualquer... Vou te processar, vou... Você faz isso, essa denúncia anônima? Anônima, tá? Independe do colégio, inclusive. Diz que sim, acabou, é anonimato, tá? E mais uma dúvida, essa faixa etária que você está falando, porque você está dizendo assim, ó, o professor vê lá a mudança de comportamento e tal, mas no meu caso, por exemplo, eu sou especialista, então eu vou dar aula, eu chego e dou aula de história, então eu não acompanho a criança o tempo todo e essa mudança, às vezes, não é tão perceptível. Mas assim, no sentido, se é um abuso sexual, é gritante, tá? Porque o abusado, ele sempre vai pedir socorro. E esse socorro é ou na forma de desenhos. Eu tive um caso onde peguei a apostila de uma menina do 7º ano e tinha ali desenhos absurdos. Desenhos de órgãos masculinos, desenhos de penetração, boca e olhos costurados, todos os desenhos em branco e preto, tá? Primeira coisa de um abuso um abusado sexual, perde cor. O mundo para ela perde cor. Isso é extremamente recorrente mesmo? Isso, tá? Ela perde cor. Então, se você vê que a criança começa a vir, é lógico que eu te falei, você conhece, vem um conjunto atrás. Não é que a criança desenhou um pênis, está sendo abusada. Não, ela viu na televisão, né? São essas coisas. Agora, você tem que ver sempre o conjunto. Tudo é conjunto. Tanto do abuso sexual, como da agressão física. Tá? Então, aí você já começa quem eu vou procurar? Primeiro, conselho tutelar. Tá? Ou, se é um abuso bem grave, é 190. Você está ouvindo que a criança está sendo espancada do lado de casa. É 190, você não precisa se identificar, também é anônimo, tá? 190. E é aquele tal negócio, ligou para a polícia, aí a polícia vai encaminhar conselho tutelar e etc. Agora, tudo isso daí é exponencial. Toda agressão é exponencial. Tá? Ou seja, a denúncia por uma suspeita, quem faz a denúncia não está sujeito a nenhum tipo de O denunciado tem que provar que não está agredindo. Tá. Que não está agredindo. Porque Porque se está no artigo 245, você está na lei. Tá? E aí o que acontece? A pessoa não pode te processar por uma coisa que você está cumprindo a lei. E a visão da sociedade ainda é aquela, por exemplo, né? Você ouve o seu vizinho se matando, você fala, não se mete. Isso, é em problema briga dele. de família ou de mulher, não se mete a colher. É esse vício no comportamento do brasileiro que precisa acabar. Por isso que o ECA não funciona. Uma das críticas não é criticar o ECA, é o funcionamento perante a pessoa ali. Não. O que a gente vê... Tem o ECA. Mas eu não vou me intrometer, não. É eles que se virem. É aquela coisa de pensar, né? Você pega do ECA só o que te interessa. Então, não pode mais bater em mim, a criança. Então eu vou pegar só... O resto ninguém fala nada, né? Então, isso é um problema. Você distorce, né? A outra coisa que eu queria perguntar é assim, você está dizendo de uma questão recorrente do comportamento de alguém que é abusado e tal. Existe alguma coisa, não sei se é esse o trabalho que o seu grupo faz, existe alguma coisa
no sentido de treinamento do olhar do professor para ele conseguir identificar, porque assim, você está falando, num caso, a criança, você chega lá e a criança está fazendo esse tipo de desenho e tal. Então, obviamente, ela já está num grau de abuso bastante elevado, né? Não foi a primeira vez que aconteceu. Mas, com certeza, isso começou antes. Será que não tem alguma forma de treinar o olhar? Porque, assim, eu falo como professor, a gente não tem na faculdade absolutamente nenhum treinamento, nem para cuidar de pessoas deficientes, nem muito menos nesse caso. Tem algum tipo de trabalho que, assim, que ajude o professor a identificar, pelo menos para ele se ligar e de repente falar, não, vou prestar atenção mais uma semana, 2 para ver se é isso, se eu tenho que me atentar mais ou então, não tenho. Já vou até falar do trabalho, né, que já foi tocado, né, aí o assunto. Eu faço o mestrado, eu sou mestrando pela Universidade de São Paulo, lá em Ribeirão Preto, né? O meu orientador é o Dr. Marco Aurélio Guimarães, e ele é professor doutor da Medicina Legal, Departamento de Patologia, lá de Ribeirão. Quando eu falei para vocês do espelho, né? Em 2008, houve o caso Nardoni, onde o pai e a madrasta fizeram lá, mataram a menina, jogaram ela do apartamento. Em Ribeirão, em 2008, teve um caso espelho, onde a mãe e o padrasto, então, e era um menino, o caso Pedrinho, você pode até pesquisar, tá? Onde ele deu entrada no Serviço de Verificação de Óbito, no SVO, lá de Ribeirão, como intoxicação por semorim. Semorim que ele tira mancha. Né, E aí foram fazendo, o doutor Marco Aurélio estava fazendo ali a necrópsia, e falou, não tem nada a ver, o moleque tinha marcas pelo corpo, tinha fratura no braço, fratura com desvio no braço. Eu falei, isso daí não é. Aí foi estudado mais a fundo, tá? Esse moleque, ele tinha 3 costelas quebradas, porque fizeram uma tomografia no corpo lá no HC, fizeram 3 costelas quebradas, sendo que 2 consolidadas. E aí verificaram, na época, ele não deu entrada em nenhum hospital. Essa criança ficou com costela quebrada por 20 dias, sem ter nenhum tratamento. Tá? Aí eu falo para você, e o professor não viu isso? Pois é. Tá? Aí vem aquele negócio, será que ele foi levado para a escola? Tá? Aí o que aconteceu? Por causa desse caso, tem esse projeto. O meu projeto é exatamente fazer com que o profissional da área da educação, tá, saiba reconhecer e identificar sinais de agressão. Ter essas ferramentas, né? Então, nós estamos fazendo esse trabalho, coletando os dados, e o que vai gerar? Vai gerar uma cartilha física e digital que serão entregues a todas as escolas, sem custo, tá? Mostrando como identificar agressões. Só que no meu caso, agressões físicas, não sexuais e nem psicológicas. Tá? Você percebe uma maior dificuldade de denúncias numa escola particular ou nas escolas públicas, por exemplo? Particular. Por quê? Tá? Porque a agressão na particular é velada pela posição social dos pais da criança, tá? Então ela é bem velada. Chega até a coordenação, da coordenação não passa. Geralmente na própria coordenação tem a pessoa que deveria ser famoso, ali, né? Não mexe porque o pai não. Agora você fala assim, e na pública? Na pública tem também a breque, o professor não denuncia. Por quê? Porque aí já a ameaça não é do emprego como na privada. É uma ameaça física. Sim. O pai é ex-detento e vai para cima do professor. Com certeza, eu já vi isso acontecer. Então nós estamos entrando aí no que nós chamamos, e no meu trabalho, nós estamos detectando que o professor entrou agora como vulnerável. Sim, mas certeza. Tá?
Então, aí que nós estamos dando a continuidade. Eu teve uma vez uma ocasião que uma aluna brigou com a professora com a aluna, deu um quiprocó, o diretor chamou os pais da menina para vir conversar. Aí, num determinado momento, ele teve que se esquivar porque a mãe da menina levou uma faca dentro da bolsa para atacar o diretor. Mas tem muito isso. Cara. Então, assim, era de noite, né? A noite é mais complicado, né? Mas... Enfim, o professor teve uma outra professora, inclusive, que foi dar aula, e aí ela brigou com um aluno lá, e aí alguém depois veio falar para ela assim, pelo amor de Deus, não faz isso, esse menino é LA, ele é o mais perigoso que tem aqui. Não foi... Ela mudou de escola, deu um dia de aula e pediu remoção, porque não tinha condições de ficar lá. Então, assim, sim, o professor com certeza fica preocupado com a própria vida, né? Então o que acaba atrapalhando é essa atitude de não denunciar, tá? Agora eu falo para você, um país que tem 129 casos por dia de agressão, são 5 agressões por hora, tá? Onde esse 129 que eu estou falando aqui, ele é registrado no Disque 100. É muito maior, né? E os subnotificados, tá? Que a gente nem tem ideia. É nesse ponto que eu ia tocar com você, porque a gente está abordando o outro lado, né? De que o seu trabalho, o seu projeto é excelente porque que ele vai salvar, talvez, milhares de crianças a partir do momento que as pessoas consigam identificar essas lesões com mais facilidade, podendo fazer a denúncia, podendo conversar com os pais, fazer E tem o outro lado da história, que é quando o médico, o professor ou alguém sabe e não denuncia. Porque se for, por exemplo, uma pessoa pública, eu estava lendo lá um pouquinho lá da sua matéria, tudo, parece que se for uma pessoa com cargo público, ela pode ser advertida administrativamente, pode sofrer perda de salário. Exonerado. E pode ter tem outro lado também, prisão. Médico também, né? Isso, e se a vítima vier a óbito, tá, é dobrada a pena. É a mesma negligência, por exemplo, agora não falando exatamente sobre o ECA, né, mas chikungunya, dengue, malária, todas essas malditas doenças, malária não, mas febre amarela que chegaram aqui pro Sudeste, Sul-Sudeste, que não tinha isso, né? Dengue tinha, mas febre amarela não. Muitos hospitais, muitos médicos têm um laudo errado. Eles fazem uma identificação errada e aquela pessoa sai de lá sem um tratamento adequado e vira vetor. Ou seja, o mosquito pica e sai picando outras pessoas. E aí, aqui na Zona Norte aconteceu muito isso. Então, é aquela questão. 190 casos de agressões por dia? Não, 129. 129. E você imagina, é muito infinitamente superior. Você quer ver, isso, que nós estamos falando aqui de negligência, essa campanha anti-vacinação. Nossa, isso é horrível. Tá? Né? Então, o que acontece? Isso daí, até eu falo para pais que, não, eu não vacino. Falei, você não vacina, mas você é vacinado. Tá? Então, e aí? Por que não? E outra, eu denunciei meu vizinho. Tá? Por quê? Porque é uma questão de saúde pública. Geral, né? Não é só, você não quer, até brinco, eu falo assim, entrega na mão de Darwin. Tá? Eu acho que aquele cara, aquele cara que não vou vacinar meu filho. Ótimo, tá? O filho morre, não passa o gene da imbecilidade adiante, tá? Exatamente. E aí nós nos livramos, né, dessa... não vou nem pedir, você tem que respeitar a opinião. Não, isso não é opinião, é saúde pública. Sim, saúde pública não tem opinião. Sim, se está pondo em risco a minha vida, do meu filho, da minha família, tá, eu tenho a minha opinião, sim. Tem espaço não tem esse negócio. Não tem ditador, não tem democracia nessa hora. Tá? Tem que ter mesmo a vacinação. Então, é uma sarampo, né, ultimamente, esse surto de sarampo que nós tivemos... Eu cansei de ouvir, cara. Não vou vacinar meu filho. Não vou... Meu, você é doido, cara. Você pode não querer vacinar o seu, mas seu filho vai transmitir para outras pessoas, vai matar outras pessoas, cara. É a mesma coisa que o cara que pega o carro sem farol, sem lanterna, sem nada, você está dirigindo por aí. Mas o problema é meu. Não, o problema não é seu. Alguém não vai te ver, vai bater, pode morrer uma pessoa inocente. Você quer morrer? Legal. Você cai no precipício, Mas, pô, o seu filho, o seu maior bem, qual é o maior bem que nós temos? Mas a maioria desse negócio da vacinação, por exemplo, o cara chega e fala assim, a vacina ela só faz efeito depois de 10 dias no seu corpo para o quê? Dar o tempo de gerar a quantidade de anticorpos. Beleza. Por que quando você vai viajar para fora do país, o cara pega a carteirinha,
Na Inglaterra, se você não tiver com a carteira, não contou os 10 dias, você não entra no país. Eu tive que Tá? apresentar. Eu sou cidadão britânico, eu morei na Inglaterra há 16 anos. E, na época que tava tendo essa coisa de... E não entra mesmo. E tudo, Não, eu tive não. que apresentar lá porque, tipo, é um medo tremendo. Os caras Não, me e deixam... é um medo real. É isso. né? Aí a mãe chega, dá a vacina no filho, né? E pega ele no dia seguinte e leva a viajar no lugar onde está tendo o maior índice de coisa. Aí a criança pega... O que ela fala? A vacina não foi eficiente. É, a vacina. Não, foi a falta, foi a ignorância, falta, né, de entender ou seguir a prescrição médica que pôs então em aquele pessoal risco. fala, não vou dar vacina porque ó, fulano vacinou, ficou doente no outro dia. Cara, eu ouço tanto isso. É, a vacina da gripe, né? Aí o cara ficou gripado, então não funciona isso não. Isso vem de uma ignorância. Mas isso daí, total. então, Pessoas isso daí é uma negligência. Isso daí também entra no Além trabalho de negligência, burrice, ignorância e... É que eu falo, entrega na mão de Darwin mesmo, que ele Eu levei um amigo resolve. meu que tava passando mal, me ligou, desesperado, cara. Deus, pelo amor de Deus, onde você tá? Eu tô aqui em Santana, eu vou desmaiar. Tinha tomado a vacina um dia antes. Eu também tomei, fiquei... A vacina Da febre amarela? Da febre amarela, acho que foi. É umas que tava falando que o pessoal tava passando mal, não lembro qual era. Cara, eu desci, peguei, levei ele no hospital, chegou lá, aí eu comentei com o médico, olha, ele falou que tomou uma vacina, o médico olhou pra minha cara, não tem nada a ver isso aí. Eu quase apanhei. Eu falei, não, eu tô bem, eu não... Ele que tá comentando que ele acha que é a vacina. Não, esquece isso aí, o médico era mó gente boa. Esquece, o cara bem prático, sabe? Não, senta aí, você vai tomar o soro. Vai melhorar, vai melhorar. Não fala isso não. O cara toma a vacina pra ver se morre atropelado e fala, tá vendo? Olha a vacina. Foi a vacina, foi o carro da vacina. Foi o carro da né? vacina, O carro da matou. vacina. É mais ou menos isso. Queria fazer uma outra pergunta aqui que me surgiu agora, na verdade. A sua palestra, ela é para pais, para professores, para crianças ou tem Não, algum tipo de limite? Ela é só para os profissionais da área da educação e nós estamos estendendo para segurança e saúde. Por quê? Porque a gente trabalha com, a gente fala que é o quarteto encaixado, que são os dois primeiros, o pessoal de frente, que é educação e saúde. Então, é o professor que verifica e é o profissional da saúde que verifica se chegou para uma consulta ou e ela começa já a ver sinais de agressão. Depois vem os outros dois, que é segurança e o social, que é a parte da polícia, né? E os conselhos tutelares, os assistentes sociais. Então, se os 4 não trabalharem junto, o ECA não funciona. Tá? Os 4 têm que trabalhar. E no caso, por exemplo, quando que a criança sabe ou percebe que ela está sendo abusada? E se isso que eu estou perguntando faz algum sentido, né? Porque, de repente, ela acha que aquilo está dentro de uma normalidade, ela nem sabe distinguir o que é uma coisa e Vai outra. depender da idade. Tem crianças, nós temos casos lá em Ribeirão, onde um abuso numa criança de 1 ano e 2 meses. Meu Deus. Um homem de 40 anos, o tio, abusou, né? Uma criança de 1 ano, né? E 2 meses. Não dá nem E pra aí? ouvir isso aí. Ela Né? não Não, nem são sabe que ela casos tá sendo assim, é absurdo. Na palestra a gente mostra, tá? A gente mostra tudo isso. Não tem Tá? A gente consciência, mostra até a parte. Agora, a pergunta do Rafael. Vai depender da idade da criança. A criança, por exemplo, se o abusador é o pai, se o abusador é o irmão, tem muito, irmão, tio, tá? Ela não associa. Tanto é que você fala assim, aí eu vejo, eu falo, poxa, gente, pelo amor de Deus, né? Poxa, mas tanto tempo agora vai falar? Nossa. Meu, não é assim. Tanto é que na lei, a partir dos 18 anos, são mais 20, se eu não me engano. Sim, justamente 20, para dar essa... Né? Para prescrever. Pra tirar esse vínculo, porque você imagina você ser abusado pelo seu pai. O cara que é o protetor, o cara que é o... Deveria ser, né? Para você Seu que herói, é né? pequeno, a sua idade não é compatível, né? Você ainda não tem o discernimento, o que vai acontecer? Para ela aquilo é normal. E o problema é que... Porque é o pai que está fazendo, é normal. Eu consigo até imaginar até essa criança ou adolescente recebendo o tratamento e até depois que isso for identificado,
o pós, né, o pós-tratamento psicológico deve ser... Ó, eu já falo para você, 90% dos casos é permanente. É permanente, né? Permanente, não tem. Você pode fazer tratamento psicológico que for. Você vai amenizar só, né? Vai estar lá a ferida, vai estar a cicatriz, não tem jeito. Tá? Agora, é diferente, por exemplo, uma menina de 14 anos, de 15 anos, ser abusada. Ela já tem discernimento. Isso não é comum acontecer? Só que aí vem... sim, tem. É comum. Só que aí tem um problema. Questão de família. O padrasto abusa, ou o namorado da mãe abusa da menina. A mãe bota a menina pra fora. Pra fora. Tá? É sempre assim. Porque foi... Aí vem a parte, né, da cultura brasileira. Foi a menina que seduziu. O padrasto. Nossa. Aí às vezes a criança acha melhor não falar nada para não ela se cala. Por isso que eu falo que uma das é costurar a boca, os olhos. Ela não quer ver, ela não quer falar, porque ela não pode. Porque se ela falar, ela sofre. Aí tem casos assim absurdos que eu falo para você da mãe que oferece a filha pro namorado, pro próximo marido, não o pai biológico, para garantir a renda da família. Tá? Então são casos assim absurdos. E essas pessoas, esses abusadores, existe um número de punição real? Acontece? Eles são punidos, eles são presos, ou isso acaba sendo... Se tiver a denúncia, por isso que eu falo, se tiver a denúncia e for todo o trâmite, né, aí você tem sim, você tem a pena e ele cumpre. Quando cai na cadeia, meu amigo, se prepara. Agora já tem casos que nem o pessoal fala, eu mataria, eu não, quem sou eu para julgar? Mas eu já vi casos do cara chegar no Ministério Público ali no coisa e falar, pelo amor de Deus, me castrem. Mas me castrem fisicamente, não quimicamente. Para o cara chegar e falar, eu não aguento mais, me castrem. Então, cara, você imagina a cabeça desse cara. Ele, na verdade, ele não quer fazer, mas ele faz. E ele sabe que a solução é castrar ele fisicamente, porque ele sabe que ele não vai fazer mais. Tá? Mas então, isso também é complicado, porque isso não é bem verdade, isso, né? Porque esse desejo ele vai além do órgão sexual do cara. Isso é uma coisa complicada. Mas agora o cara chegar, mas ele tem essa consciência, o cara chegar, né? Não que ele foi levado, ele chegar pelas próprias pernas, chegar lá e falar, pelo amor de Deus, me castra. Você imagina o conflito desse cara? Então, eu não julgo, não sou eu que tenho que julgar. Sim. Mas é complicado nesse sentido. Como falando aqui para o Rafael, é a idade mesmo. Tá? Uma criança que é abusada aos 3 anos, 4 anos, 5 anos, para ela aquilo lá não é abuso. Aquilo lá para ela é uma brincadeira, e quem está fazendo é o pai, quem está fazendo é o irmão, quem está fazendo é o primo. Tá? Então, para ela, na cabecinha dela, ela só vai perceber quando ela chegar numa idade que ela vai ter esse discernimento. Porque segundo Freud, por exemplo, a teoria da sexualidade também para ela é prazeroso. Anal, fase oral. É prazeroso, ela só não sabe o que está acontecendo. Mas é complicado, mas a gente falando de novo do jeito do brasileiro pensar. Um diretor de uma escola, colega meu, também falou de um caso onde uma criança, acho que do pré, ou bem pequeno, 4, 5 anos, não sei, estava mostrando comportamento sexual em comum para a idade dele, mandaram chamar o pai do menino, aí o pai chega lá e ficou sabendo que o menino estava encoxando outros meninos, aí sabe o que o pai falou? Ele falou assim, não, é assim mesmo, meu filho é macho, porque ele estava encoxando. Quer dizer, a criança já cresce num ambiente onde ele nunca vai ter noção de que a cultura do fornecedor, né? Do fornecedor e do... onde você fala, a cultura do estupro não existe, né? Pois é. Agora, você imagina, você pega crianças, elas estão na fase, principalmente no fundamental, 1 e 2, onde elas se masturbam em sala de aula. Nossa. Mas sem se tocar. O famoso balançar de pernas. Tá? A menina também. Gabriel. Você entendeu? Então, é que nem o Rafael falou. São fases que o professor tem que entender que ocorrem. E eu não posso chegar para um menino que está se masturbando numa sala
e fala, não faz isso, não sei o quê. Eu acabo com a vida sexual do moleque. Sim. Tá? É você chegar, conversar, tudo. Mas, nesse caso, é a cultura que você estava falando. O meu menino, prendam, né? Porque o meu bode está solto. É um absurdo. Tá? Ainda tem essa cultura. É isso que prejudica o ECA, é isso que prejudica as denúncias. Agora, por quê? Porque a menina está usando esses shorts. Por que ela está usando esses shorts curtos? Ela quer ser estuprada. Porque ela quer... Não, ela quer usar um shorts curto, pô. Né? Mas, como você falou, ela quer... Culpabilizar a vítima, ela quer né? sensualizar, ela quer... Professor, há um tempo atrás, eu acho que, não sei se todos viram aqui, o Fantástico fez uma matéria de uma investigação, se eu não me engano era da Polícia Federal, porque foi uma coisa que foi feita no Brasil todo, de prevenção a pedófilos. Como é que eles fizeram? Eles fizeram um site fake, um bait, né? Aquele site pro pessoal que curte esse tipo de pedofilia acessar, e foram rastreando, cara, quais as pessoas que mais baixavam vídeos por dia de estupro de menores, pai com filho e coisas reais, aqueles, não filme pornô, não é filme pornô, sim. É vídeo caseiro. Sim. Então eles foram atrás disso aí e acharam um cara do interior de São Paulo, a polícia foi na casa desses caras, apreendeu os computadores, apreendeu... assim, existe também esse trabalho de prevenção, Sim. que isso é importante também a gente falar, né? Porque assim, o pós, se é difícil identificar, né? Que nem o seu trabalho trabalha muito com aquela parte visual, né? Visual, de tentar identificar mais do que o psicológico, é mais aprofundado. Eu acho que aí um psicólogo, alguém mais que tenha mais capacidade de puxar essas informações da pessoa, que é difícil, né? É que como vocês estão comentando, tem gente que só vai falar isso 20 anos depois, 10, 15 anos, e tem muitos casos, hein, de gente famosa até. Sim, sim. Que é levado. Mas esse da prevenção eu achei sensacional, cara. Eu achei, os caras... Quer dizer, tem divisões especializadas só nisso, né? Vocês vocês têm contato com algum órgão assim que trabalha interligado com a inteligência da polícia? Não, tem. Aí trabalha, que eu falo, né? Que são os quatro ali: a saúde, a segurança e o social. Então a gente tem essa. Tanto é que as palestras elas são dadas também para o pessoal da área de segurança, tá? E para o pessoal da área de saúde. O pessoal da área de saúde é um negócio mais complicado, por quê? Porque eles já sabem como identificar, já sabem, tem mas a gente, por outros aspectos. Por isso que a minha pergunta tinha sido para você exatamente por causa disso, porque eu do lado como professor, é ótimo que a gente saiba identificar, que a gente consiga ter essas ferramentas, mas muito pouco é passado para essas pessoas que deveriam ter essas ferramentas exatamente para prevenir, né? Para a gente evitar, para não deixar chegar nesse ponto. Por né? exemplo, a gente trabalha com a identificação. Primeira coisa são as marcas, né? Que são deixadas. Então a gente passa um gradiente de cor, né? Das equimoses. Então deixar bem claro, né? Essas marcas. Essas marcas elas são mostradas ali e a gente vai dando a orientação. Como eu falei para você, o menino lá com as costelas quebradas, é recorrente, tá ali consolidada. Essa consolidação, o médico ele consegue identificar, nesse caso, o pessoal da área da saúde, poxa, para consolidar assim, levou mais ou menos 15, 20 dias. A dor que esse menino deve ter sentido. Então, você imagina, né? O que acontece. Então, a palestra é justamente dar essa visão, né, pro professor. Então, a gente percebe o quanto é sério, né, e o quanto é importante esse trabalho. Eu perguntei justamente porque se essa palestra era dada para as crianças, né, até para ver se consegue fazer uma versão dela, uma sugestão, fazer uma versão voltada para os adolescentes. Porque, de repente, uma criança de 12 anos, né, 5º ano, 6º ano, numa palestra dela, ela começa a perceber, né? Talvez não seja realmente para essas idades, mas talvez nesse momento ela perceba o quanto ela está sendo abusada. Então, isso daí eu acho até válido, né? Aí você teria que ir para uma vertente onde teria um psicólogo acompanhando. Por quê? Porque a criança vai chegar e falar assim, você começa a falar do assunto, aí a mãe deu um tapinha nela minha mãe me bate. Minha mãe não aí já ela dá aquela transformação, aumentada, né? Aí ela chega, por exemplo, com uma escoriação, né? Até é legal, né? Quais os sinais que a gente vê? Escoriação,
que é o famoso ralado, né? Então, tira o couro, né? Por isso escoriação. Então, tem a escoriação, tem a equimose. Isso daí os repórteres adoram, né? Confundir. Olha, a pessoa está com o rosto coberto de hematomas. Hematoma é uma coleção de sangue aprisionada entre o tecido, a pele e o osso. Forma um edema, né? Então você tem o quê? O famoso galo. O galo é um hematoma, tá? Uma equimose são as manchas. Então, mancha roxa no corpo, ela começa vermelha, ela vai perdendo o oxigênio, ela passa azulada, depois arroxeada, vai passando para verde, amarelada, até sumir. Isso leva em torno de 20 dias. Então, isso é o que vai ter na cartilha para o professor. Por quê? Você olha o braço de uma criança, ou o corpo, o professor de educação física que tem acesso ao corpo, tem uma equimose arroxeada, uma verde e uma amarelada. Se você fizer a conta, ela está sofrendo uma agressão, aí você vê, porque a equimose fica marca, etc. Pela evolução. Mais ou menos 15 dias ela tá apanhando. Tá? Então, a gente fala que a equimose, ela conta a história. Tem uma história de dois jovens lá no interior, próximo ali a Ribeirão, que sofreram uma agressão policial. E aí, como que foi essa agressão policial? Não sei o que, posso falar aqui porque também já se tornou a público. A equimose do cara era o coturno do policial, mas na parte do cordume, do cadarço. Pegaram, tiraram a foto da equimose, foram no quartel e pegaram o coisa. Por azar do cara, ele fazia o cruzamento do cadarço, os outros faziam tudo no paralelo e ele fazia no cruzamento. Pegaram o cara por causa da equimose do corpo do indivíduo. Investigação perfeita. Você entendeu? Então, como CSI, a equimose ela conta, lógico, aquilo que eu falei antes. A equimose ela só vai contar a história com também o conjunto que vem atrás. Por exemplo, aparece uma criança que chega e fala assim, a gente fala que a criança está sendo agredida pela história mal contada. Né? Então, chega uma mãe no hospital e a criança está com as nádegas queimadas, assim, queimadura de 2º grau. Aí olha para o braço da mãe ou do coisa, não tem nenhum vermelho, nada, tá? Aí você fala assim, já começa a suspeitar. Ah, ela caiu sentada na água quente. Aí você fala, peraí. Quando você vê, imagina você numa situação, a criança numa banheira, tá? Ela está sendo escaldada. E você não tem a intenção. Você enfia a mão para tirar a criança. Sim. No mínimo, uma queimadura de 1º grau ou respingos você vai ter, tá? Aí você vê que a parte de trás do joelho da criança não tem queimadura nenhuma, só as nádegas tem. Poxa, essa criança foi colocada, ou segurada, e ela, por reflexo, ela levantou as pernas, queimou só as nádegas. Então essa história mal contada, ela vai denunciar o agressor. Tá? Ah, tomei um ralado, você cai da bicicleta, você se rala onde? Queixo, rosto, cotovelo, joelho. Pô, o cara tá com equimose e escoriação nas vértebras. Peraí, o cara deu um mortal. Neymar, né? Mesmo assim, tá? Então essa primeira coisa que a gente ensina ao profissional é a história mal contada. Não existe. Você pergunta para uma criança, ela fala, não, eu caí. Aí depois de meia hora você pergunta de novo, ela vai contar outra história. Ela contando outra história, você já começa a falar, não, aí tem alguma coisa errada. Tá? Então esse é o intuito do trabalho. Tá? É mostrar para o profissional, principalmente da área da educação, a identificar e a reconhecer sinais de violência e evitar, por exemplo, injustiças. Meu filho, quando tinha 5 anos, ele começou a aparecer com umas marcas roxas no corpo. Né? Tudo bem. Meu filho pulava do sofá para o outro. Beleza. Aí na perna, nas costas,
no peito. Falei, opa, peraí, ele está apanhando na escola. Fui até a escola, cheguei, conheci, eu falei, olha, o Matheus, ela falou, olha, eu ia chamar vocês, eu ia denunciar vocês. Falei, por quê? Porque o Matheus está apanhando em casa. Falei, não, ele deve estar apanhando na escola. Aí eu peguei ele, nunca me esqueço, peguei ele por aqui, levei para casa. Quando cheguei em casa, aquele estava roxo. Nós fomos fazer o exame, ele estava com púrpura. Tá? Que é uma doença que destrói as plaquetas e impede a coagulação. Então, onde você encosta na pessoa, aí você fala assim, tá, mas como que eu identificaria isso? É fácil, abre a boca da criança. Vai estar todo roxo no céu da boca. Você não tem agressão no céu da boca. Verdade. Então, nas mucosas, na mucosa do olho. Então, se eu soubesse identificar, eu falava, opa, né, eu vou levá-lo ao médico. Se na escola soubesse identificar, não iria chamar o pai e falar, vou te processar por agressão. Nossa. Então, são coisas assim que o trabalho tenta passar justamente para esclarecer essas... E me diz, esse trabalho que vocês fazem, né? Que vocês têm um grupo que dá essas palestras... não, sou eu e meu orientador. Que elabora essas... E nessas palestras nós coletamos dados. Quando vocês falaram do Disque 100, que é a melhor maneira de evitar, nós coletamos 800 dados, que é aquelas fichas que foram preenchidas, dados. Tinha denunciado no Disque 100. Poxa, 800 professores e ninguém usou o Disque 100? Aí você volta para aquele número, 129 casos por dia. E os casos que não foram denunciados? Tá? Então o trabalho também está descobrindo faixa etária de quem apanha mais. Tá? Não é o afrodescendente que apanha mais. Tá? Então está revelando coisas assim que nem dá para... Porque ainda nós temos... para dar uma... É que a minha pergunta para você é assim, com relação a esse trabalho, porque me parece um trabalho de extrema importância. E eu tô vendo que você tá como cidadão, com outras pessoas, tentando fazer isso. Existe uma tentativa já da parte de vocês de tentar convencer o Estado a adotar isso, a fazer algo nesse sentido? Porque com certeza não tem isso, né? A gente não tem. O Estado não faz nada a respeito. Então, como é um trabalho, então a gente está se dedicando, né? Na verdade, a universidade está dando todo o apoio. Então eu posso falar que é o Estado que está dando o apoio. Sim, tá. Né? Indiretamente é o Estado que está dando o apoio. Mas é de iniciativa do departamento. Tá? Então, mas tem uma intenção de se criar algo, de criar um órgão que faça isso? O mestrado, ele era para ser regional. Então, era para ser só em Ribeirão Preto. Tá? Agora nós estamos aí com convites para 26 municípios. Já fizemos, até dia 7 tem outro, então nós estamos ampliando. E passamos para a capital, para fazer uma comparação. Por quê? Porque tem a nossa mentora, que é a Marina Bazon, ela é uma professora também da USP, da psicologia, ela fez um levantamento e ela detectou que cidade grande não é sinônimo de violência. Ribeirão tinha em torno de 7,5% de casos de agressão, de 0 a 10 anos. Dumont, que é um município, que é uma cidade vizinha e pequena, tinha 10%. Nossa, cara. Tá? Santo Antônio da Alegria tinha 8%. Tá? Então não tem esse negócio de cidade pequena, não tem violência. E cidade grande tem a proporção populacional. Não tem violência explícita, talvez, sim, né? Você não quer comparar 30 mil habitantes com 11 milhões de habitantes. É a sensação de isolamento talvez fragilize essas crianças perante essa intenção do pessoal. Não acontecer nada, nós estamos aqui interior, sertão. Então, mas acabou isso, daí não tem mais. E o doutorado, o próximo é nacional.
Aí é em âmbito nacional. É que seria, eu acho que seria muito interessante que o Estado, acima das faculdades, que o Estado incorporasse essa ideia de que é preciso fazer algo preventivamente para esse tipo de Então, o que nós temos muito apoio é com secretarias. Secretaria de Educação dos municípios, Secretaria de Saúde dos municípios, elas dão total apoio. Tá? Prefeituras, até câmaras municipais. Tá? Eles dão um maior apoio. Mas aí quando você diz apoio, assim, apoio, isso gera todo esse apoio, trabalho... apoio, não, é o apoio, a única coisa que eu falo, que o que a gente cobra, entre aspas, que é o custo, por exemplo, a minha passagem de ônibus para os municípios. A única coisa. Não, mas eu digo, sabe por quê? Porque assim, ó, é óbvio que esse tipo de trabalho, quanto mais ele cresce, e para ele crescer mais até, ele vai precisar de mais investimento em vários setores, de um monte de jeito, né? E aí, para você fazer uma coisa maior, esse apoio teria que ser, em algum momento, vai ter que ser mais do que simplesmente achar legal, né? Vai ter que ser um apoio de assim, ó, você pode, de repente, você vai ser um cara que vai trabalhar em período integral com isso, você vai precisar de viver de alguma forma, né? Sim. Não, aí sim, aí vai gerar outras coisas. Por exemplo, o apoio que eles estão dando é você reunir, por exemplo, 380 professores num dia, tá? De rede particular e rede privada, para você dar uma palestra. Isso é muito legal. Então, eles fazem todo aquele Pirassununga, fez todo esse trâmite de coisa. Então, esse é o apoio. E é o apoio que a gente espera. E como é que faz para agendar uma palestra com o senhor? Então, eu vou colocar aqui o e-mail, né? Através do e-mail e o telefone, é só ligar. A palestra não tem custo. O único custo que pode ter é a passagem, tá? Do palestrante, dependendo do município, da cidade. Mas custo de palestra, nada. E vocês fazem tanto privado, Estado, ou qualquer coisa? As duas. Nós estamos coletando, tanto na particular como na pública. O meu telefone é 11 98144 9466, tá? Por WhatsApp, ou então o e-mail é faustogobo, com 2 Bs, @usp.br. Muito bom. Professor Fausto, nós gostaríamos de agradecer imensamente sua presença aqui no nosso programa, no Achados Perdidos, na Chernobyl Company, né, hoje prestando esse serviço social de muita importância. Né, esperamos que a longo prazo, né, daqui uns 10 anos, a gente olhe para o seu trabalho e fale assim, ó, foi esse cara, e se não fosse por ele, né, muita coisa não teria acontecido. Né? Então, estamos chegando ao final, gostaríamos de agradecer, né, e o espaço aqui sempre aberto, acho que foi um dos programas mais legais que a gente fez, né? Para vocês terem uma ideia, nós estamos com 1h15 aqui, né? Para nós foi uma grande satisfação estar com um profissional do seu gabarito aqui no nosso programa e dando essa... É uma utilidade pública, né? O programa realmente foi especial pra gente. Obrigado. Não, e aquela tietagem, gente, eu acompanho vocês direto. Direto. Tem que dar essa tietagem, pelo amor de Deus. Eu queria pedir pra gente finalizar uma salva de palmas aí pro professor. Muito bom. Foi um prazer. Foi mesmo.